Bom, gente, cirurgia plástica é arte. E essa parte de retalhos cutâneos me remete muito a um movimento artístico chamado cubismo. Foi apresentado por Cezanne, Picasso, por exemplo, em que formas geométricas são usadas para reconstruir imagens humanas. Eu acho que a grande diferença básica assim, entre o que a gente tenta na cirurgia plástica com retalhos e o cubismo é que no cubismo não havia um compromisso com a expressão exata da face humana. Não havia essa preocupação. E a gente usa justamente as formas para o contrário, para fazer o máximo de naturalidade possível, o máximo de função possível. Por exemplo, eu mobilizo retalhos no nariz para melhorar a função nasal, de forma que se eu fechasse primário poderia haver uma alteração grande da função. Pode acontecer na pálpebra, pode acontecer em lábio, em orelha. Então, dito isso, vamos começar nossa aula do ponto de vista científico com a definição de retalho. Retalho é toda transferência de tecido com presença de suprimento vascular próprio. Tendo em vista isso, a gente tem que entender um pouquinho sobre a anatomia e a fisiologia dos retalhos. Em primeiro lugar, vamos entender a anatomia da pele. A gente tem muito vaso sanguíneo chegando na pele. A gente tem vasos septocutâneos, miocutâneos, vasos que se ramificam no próprio subcutâneo e fazem uma intensa rede de anastomoses na nossa pele. Isso quem frequenta a CTI já deve ter visto um exemplo de como a nossa pele é farta em suprimento sanguíneo, de como ela recebe normalmente, em condições ideais, muito mais do que ela precisa. Você vê num CTI um paciente que já está com altas doses de noradrenalina, de vasopressina, já teve infarto por choque, já teve falência renal por choque, já teve falência hepática por choque, mas a pele ainda não está isquemiada. Por que isso acontece, gente? Na nossa pele, como ela tem essa função de termorregulação, ela consegue controlar muito bem o fluxo sanguíneo nela, através de uma estrutura que está antes do capilar, que chama de shunt pré-capilar. Ela consegue fechar esse shunt e a pele passar direto do sistema arterial para o sistema venoso. Então, quando a gente precisa disso, ela consegue aumentar muito a vascularização de certas áreas. Vamos entender essa fisiologia. Você fez um corte na pele. Desse corte, você tem uma queda abrupta na pressão de perfusão de O2. A pele entende isso. E ela rapidamente já faz uma vasodilatação pelo sistema parasimpático e também abre os shunts pré-capilares, vascularizando muito mais a região. É claro que com o tempo você tem a formação de neovascularização através dos fatores de crescimento endotelial, dos fatores de crescimento de fibroblastos, mas basicamente o que acontece é isso. Primeiro você corta o fluxo sanguíneo, a pele já rapidamente entende e aumenta a vascularização da área que estava isquêmica. E a gente consegue alterar a fisiologia disso? A gente até consegue, através de dois fenômenos. Primeiro, o fenômeno de autonomização. Fenômeno de autonomização nada mais é, gente, do que a gente levantar parte do retalho, a gente faz os cortes e mantém o retalho onde ele está. E espera a pele entender isso e aumentar a vascularização. A partir daí, cerca de 3 semanas após esse fenômeno, a gente faz o retalho definitivo com uma maior segurança. Uma outra opção é a expansão tecidual, que além de ter essa vantagem de fazer autonomização através do corte da pele que você faz, você ainda consegue usar os expansores de tecido. Eu, particularmente, uso muito na minha prática clínica diária em reconstrução de mama, e você vai insuflando e ganha tecido. Isso também pode ser usado, é muito usado em couro cabeludo, pacientes queimados que têm grandes áreas que precisam ser reconstruídas. Nós valemos muito da expansão tecidual. E quais são os grandes vilões da nossa cicatrização e dos nossos retalhos? Em primeiro lugar, o tabagismo. O tabagismo é a mesma coisa que ele faz com o vaso do coração, a mesma coisa que ele faz com o vaso do cérebro, ele faz com o vaso da pele. A própria nicotina tem um efeito de vasoconstricção que dura algumas horas depois de você fumar um cigarro. Então, o paciente que fuma logo antes da cirurgia, ele já está vasoconstricto. E os efeitos crônicos de diminuição da vascularização também são danosos tanto para a cicatrização quanto para a vascularização do retalho. E a radioterapia, em pacientes oncológicos, é muito comum a gente precisar fazer reconstruções com retalhos em pacientes oncológicos, e a radioterapia já é um fenômeno que chama tromboangite obliterante, que pode se manifestar até anos depois da radioterapia e que também prejudica a cicatrização, tanto a cicatrização quanto a vascularização da pele submetida à radioterapia.